A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Pastor Sandro Nolte aqui do canal Teologia em Foco. Hoje nós vamos falar sobre 7 palavras mal compreendidas na Bíblia Sagrada. Isso mesmo, 7 palavras que são mal interpretadas por nós, os cristãos. Se você passa muito tempo lendo a sua Bíblia, é comum encontrar palavras que você não entende o que elas significam. Com o passar do tempo, às vezes, as palavras começam a assumir significados e entendimentos que nunca deveriam ter. E, surpreendentemente, algumas dessas palavras são mais comuns do que você pensa. Então, estaremos comentando sobre cada uma delas e eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo até o fim. Lá, no final do vídeo, você vai ter uma surpresa. Eu vou te deixar um super bônus de brinde. Você vai poder baixar e aprender muito mais da palavra de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Hoje eu quero compartilhar com vocês 7 palavras mal compreendidas na Bíblia. Esta não é uma lista exaustiva, mas eu espero que da próxima vez que você ler ou ver estas palavras na Bíblia, você tenha uma melhor compreensão do que elas realmente significam. A primeira palavra, arrependa-se. Arrependa-se então e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados, para que os tempos de refrigério venham do Senhor. Atos capítulo 3, verso 19. Essa palavra arrependimento aparece inúmeras vezes nas Escrituras, mas muitas pessoas confundem essa palavra com outra palavra, remorso. Isso mesmo, remorso. Muitas vezes agrupamos os dois juntos. Remorso é quando você se sente mal pelo que faz. Arrependimento é quando você se afasta do que faz. É quando você está andando em uma direção e você se vira do caminho que estava indo e vai em outra direção diferente. Arrependimento não é sobre emoções, é sobre ações. Se você se sente mal com o que faz, mas não se afasta disso, então você não se arrependeu. Um versículo que é muito citado pinta uma imagem magnífica do que significa se arrepender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Conversão. O que seria? Conversão, para quem é motorista, significa mudança de direção. Eu estava indo em uma direção e eu convergi para outra direção. Isso quer dizer que você vai mudar a rota da sua vida, você vai mudar o curso da sua história. Então, arrepender-se é isso. Segunda palavra, Cristo. Não, pastor, mas Cristo a gente sabe o que é o nome do Senhor. Essa é a razão pela qual as pessoas interpretam mal essa palavra na Bíblia. É porque muitas vezes a veem como um nome e não reconhece que é uma descrição de quem é Jesus verdadeiramente. Algumas pessoas pensam que é o sobrenome de Jesus. E isso não é verdade. A palavra Cristo significa ungido ou escolhido. Você quase poderia colocar um artigo entre as duas palavras para ajudá-lo a entender melhor o significado. Em vez de dizer Jesus Cristo, você poderia dizer Jesus, o Cristo, para ajudá-lo a entender melhor o que
significa esta palavra. Aqui está um exemplo das Escrituras que deve fornecer uma estrutura mais clara sobre como usar a palavra daqui para frente. E demônios também saíram de muitos, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não lhes permitiu falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Lucas capítulo 4, verso 41, nova versão King James. Terceira palavra, prosperar. Amado, eu oro para que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como a sua alma seja próspera. Terceira Epístola de João, capítulo 1, verso de número 2, nova versão internacional. Muitas vezes a palavra prosperar é mal interpretada na Bíblia. Não apenas pelo que significa, mas também como as pessoas a interpretam. Para muitos, esta palavra significa a aquisição de riquezas, de bens materiais. Também pode significar a ausência de problemas de saúde ou de doenças no seu corpo. O problema com essa interpretação é que ela realmente não tem nada a ver com o que a palavra significa. E não é um sinal de que Deus está satisfeito com a sua vida. Saúde, riqueza e sucesso, se isso fosse a evidência de que Deus está satisfeito com a sua vida, então a pessoa mais rica seria considerada a mais temente a Deus. E sabemos que isso simplesmente não é verdade. O que esta palavra significa é que tudo iria bem com você, quando você sente e entende a partir desta perspectiva, que está muito longe de que Deus quer que todo crente seja rico. Introdução de terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2, o que ajuda a definir o que este versículo significa. Caro amigo, oro para que você goze de boa saúde e que tudo corra bem com você, mesmo que sua alma esteja bem. Terceira epístola de João, capítulo 1, verso de número 2, nova versão internacional. Esse versículo é mais uma oração e uma saudação do que uma declaração ou promessa, que infelizmente é como tem sido usado. Quarta palavra, fé. A razão pela qual a fé está entre as palavras da Bíblia que são mal compreendidas não é porque não sabemos o que é fé. Sim, sabemos, mas porque não entendemos o que ela faz e onde devemos colocá-la. A fé por si só não tem absolutamente nenhum poder. O poder da fé não vem apenas de quanto você tem, mas, mais importante, em quem você a coloca. A fé só funciona quando Deus é o objeto da sua fé. O objetivo não é simplesmente ter mais fé, mas aumentar sua fé no Deus que é capaz de fazer muito mais abundantemente do que você jamais poderia pedir ou imaginar. Este é o aspecto mais importante da fé. Tenha fé em Deus, respondeu Jesus. Marcos capítulo 11, verso de número 22. Quinta palavra, reino de Deus. O reino de Deus é muitas vezes mal compreendido na Bíblia porque há muitos que o interpretam mal. O que isso significa? Muitos acreditam, eu diria erroneamente, que o trabalho dos crentes é dominar a terra e preparar o caminho para a volta de Jesus. Alguns diriam que deveríamos estar assumindo governos e derrubando tudo o que o ímpio constrói na terra, e quando o fizermos, prepararemos um reino para o qual Jesus voltará. Isso definitivamente não é o reino de Deus. O reino de Deus não é política, o reino de Deus não é socialismo, comunismo ou qualquer ismo desse tipo.
Nosso trabalho não é preparar a terra para que Jesus possa voltar, ou quando Jesus voltar, seu reino esteja pronto para ele. Nosso trabalho é pregar o evangelho e fazer discípulos, para que quando ele voltar, sua noiva esteja pronta para ele. O reino de Deus não tem a ver com poder político, social, econômico, porque essas coisas não mudam o nosso coração. Essas coisas não mudam o coração do ser humano. O reino de Deus é estabelecer o senhorio de Cristo no coração dos homens. Em última análise, é isso que mudará o coração dos homens e impactará a sociedade em que vivemos. Deus não está procurando estabelecer o seu reino na terra por meio de governo político ou de governo econômico. Ele está procurando estabelecer o seu reino nos corações dos homens. Essa é a única coisa que levará à verdadeira transformação na vida de uma pessoa. Quando você vive com uma verdadeira mentalidade do reino de Deus, você trará influência divina para a terra, porque você viverá de acordo com os padrões de Deus e modelará as verdades bíblicas no mundo. Não pelo que você diz, mas pelo modo como você vive. Se a igreja está fazendo seu trabalho corretamente, então vamos modelar o cristianismo bíblico para todo mundo ver. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem assim serve a Cristo agrada a Deus e recebe a aprovação dos homens. Romanos capítulo 14, versos 17 e 18. Sexta palavra: convicção versus condenação. Duas palavras que muitas vezes confundimos são convicção e condenação. Quando alguém é condenado, isso significa que uma sentença ou julgamento final foi proferido no caso dessa pessoa. Aqui está a diferença entre essas duas palavras. A convicção é a tristeza segundo Deus pelo pecado, vinda do Espírito Santo, com o objetivo de levá-lo a um lugar de arrependimento no seu coração. Condenação é quando você sente que não tem esperança e seu pecado não pode mais ser perdoado. A convicção o conduz a Deus, a condenação o afasta dele. A convicção é uma obra do Espírito Santo. A condenação é uma obra de Satanás, do arqui-inimigo das nossas almas. A próxima vez que você pecar e sentir remorso e a necessidade de se arrepender e se aproximar de Deus, isso é convicção. Se você sente que quer fugir de Deus porque Ele não te ama mais, isso é condenação. Sétima palavra: blasfêmia do Espírito Santo. A última das palavras mal compreendidas na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A maioria das pessoas não tem ideia do que é isso. Então deixe-me dar uma resposta simples de uma frase. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você conscientemente, continuamente, veja bem, conscientemente e continuamente atribui a verdadeira obra do Espírito Santo ao próprio Satanás. A maioria das pessoas não será vítima disso. E acredito que, como cristãos, você não precisa se preocupar com isso. A razão porque, como cristão, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, ele o impedirá de cometer tal pecado. A propósito, se você está preocupado se cometeu esse pecado, o simples pensamento de que está preocupado com isso é prova de que você não cometeu esse pecado. E para nós concluirmos o nosso estudo, como eu disse anteriormente, essa não é uma lista exaustiva, porque há outras palavras na Bíblia que você pode entender mal. Se eu puder lhe dar um pequeno conselho ao ler a Bíblia,
Sempre tente ler as Sagradas Letras no contexto, e se você não tiver certeza do que algo significa, você pode consultar outras escrituras para ajudar a entender essa verdade. A linha inferior é continuar lendo e aprender a cavar um pouco mais quando você vê essas palavras. Pelo menos por enquanto você tem 7, com os quais não precisa mais se preocupar. No decorrer dos vídeos, nós vamos estar agregando mais palavras, nós vamos estar agregando mais estudos e você poderá se inteirar das Sagradas Escrituras, entre outros textos que nós dissertaremos aqui no canal. Eu quero te agradecer por estar até aqui comigo e o teu presente vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui um e-book para você ler, estudar, para você poder se aprofundar ainda mais nas Escrituras Sagradas. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Pastor Sandro Enoute com vocês. Estaremos orando por você. Um grande abraço.